Boa tarde, companheiros e companheiros. Eu vou fazer esse vídeo e vou pedir a todos vocês que assistam até o final. Não é um vídeo político, que geralmente eu faço, é um vídeo de uma utilidade pública. Justamente vou falar do cuidado que todo homem deveria ter com a próstata, fazendo seu exame de PSA, talvez junto com o exame de toque, a partir dos 39 anos, 40 anos. E por que eu vou dizer isso? Porque eu sempre fiz, a partir dos meus 40 anos, sempre fiz esse exame. Casualmente, eu vou explicar mais adiante o que consiste o processo todo. Mas é muito simples. O homem geralmente ele não vai ao médico com esta finalidade, porque ele se sente envergonhado, constrangido. No passado seria aquele exame de toque que ainda se é feito hoje em dia. Então, isso não vai tirar a masculinidade do homem em nada. Ele tem que se precaver. Então, se você vai ao médico, né, faz o exame de PSA, que é o exame de sangue que constata alguma coisa, o agrandamento da sua próstata, não é? Então, talvez o médico queira fazer o exame de toque. Vocês não têm razão de não deixar ou não voltar mais ao médico. Aquilo pode estar lhe salvando. Pois bem, eu vou contar o que aconteceu comigo desde o ano passado para cá. Eu tive que vir aos Estados Unidos e aqui, como eu sempre fiz, né, eu fiz o exame de PSA, né? E se constatou um agrandamento da próstata, estava em 5,3. Falando com o urologista, ele logo me mandou fazer um outro exame, depois de uns 15, 20 dias. Eu fiz outro exame e ele me mandou, e esse exame constatou que a próstata tinha diminuído um pouquinho para 5,2, o que não é nada de vantajoso. Então, se ela tivesse nos seus 4,0, tudo bem. Mas o que o urologista aconselhou e me pediu e me solicitou um exame de ressonância magnética da próstata. Com esse exame, o urologista observou que realmente, pelo seu resultado, não é que tinha das 5 variações, eu estava justamente intercalado na terceira posição. Quer dizer, a primeira posição é de pouca preocupação nenhuma, a segunda a mesma coisa, a terceira preocupação é uma preocupação dúbia, você pode ter ou pode não ter alguma coisa que esteja afetando a sua próstata, e a quarta opção, a quarta situação, já é uma situação um pouquinho mais preocupante, e a quinta já é uma situação bastante avançada. Pois bem, o meu grau chegou ao 3º grau. Então, com isso, eu já estava de viagem marcada para o Brasil, e lá fiz a minha biópsia da próstata, aconselhado pelo mesmo urologista. E marquei, fiz a biópsia da próstata. Isso, eu estou falando isso em um intervalo de 3 meses total. Fiz a biópsia da próstata e fiz, após essa biópsia, no laboratório, um estudo imunohistoquímico. O nome é um pouco complicado, estudo imunohistoquímico, que detectou realmente que eu tinha 2 pequenos pontos de célula cancerígena na próstata, entendeu? Então eu pensei, através do SUS, no Brasil, eu
eu conseguiria isso, mas teria que esperar. E essa fila, no caso do câncer, é um pouco complicada. Então, já que o meu filho também teve essa condição de me dar uma ajuda e tal, e eu também, com alguma pequena economia e tal, eu vim aos Estados Unidos, não é? E aqui chegando, eu fui diretamente, marquei de imediato, na mesma semana, a consulta com o urologista, que me encaminhou a um urologista oncológico. E lá, eu, diante do meu exame, a biópsia do Brasil, com mais a ressonância magnética que eu tinha feito aqui, eles avaliaram, analisaram bem e viram que eram realmente 2 pequenos pontinhos cancerígenos. E o que eles me aconselharam, e vou dizer o nome do médico, Dr. Bianco. Então, ele me aconselhou que eu fizesse, em inglês, o que eles chamam de cryosurgery, quer dizer, a criocirurgia prostática, que é justamente a inserção pelo reto, não é? Pelo reto de um tubo, e dentro desse tubo umas pequenas agulhas que vão atingir diretamente a próstata, provocando, dando uma certa anestesia na próstata, não é? Para que possa trabalhar. E lá, essa outra pinça, ou outras pinças, vão trabalhar, não é? Na parte do congelamento dessas células cancerígenas, esses 2 pequenos pontos. Então, isso é feito de uma forma bastante fácil. O cirurgião trabalha a mais ou menos 2,5 metros, 3 metros da sua parte física, não é? E você está deitado como se fosse uma maca onde a mulher faz o exame, tipo aquela que a mulher faz o exame do Papa Nicolau. Então, e você tem uma pequena sedação, através de um tubo, não é? Que você passa a ingerir oxigênio pela boca, um tubo que você mesmo segura, não é? E o seu nariz, ele é colocado tipo um grampeador, um pregador, tipo um pregador de roupa, só que plástico, cirúrgico, entendeu? E aquilo porque você não vai ficar inalando o ar externo, você tem que simplesmente inalar aquele ar do tubo, que é um tubo mais ou menos de 2 centímetros de diâmetro. E você fica com esse tubo na boca, você mesmo segurando, e através desse tubo você inala oxigênio e também a substância que vai te sedar. Não sedar totalmente, você vai ficar um pouco, perder um pouco assim, querendo, adormecido, mais ou menos. E você, depois disso, o médico trabalha com toda a visibilidade na tela, não é? Para que possa fazer, através do nitrogênio líquido, o congelamento da parte cancerígena, das células cancerígenas. O que ele vê? Ele vê toda a sua próstata. Ele já tinha previamente visto onde estavam os pontos, né, marcados pelo o tal Dr. Bianco, né? E ele já tinha visto onde estava. Depois ele faz uma avaliação total da sua próstata, vendo que aquilo não ficou mais uma célula cancerígena sequer. Então todas as células cancerígenas foram congeladas através do nitrogênio líquido, ou também usam argon, outra substância altamente congelante. E ao congelar essas células, elas morrem de imediato. E o que acarreta vem depois disso? Depois disso vem, como você não pode, um contato, eu estou falando como leigo, um contato
diretamente com a próstata. Ela foi um pouco ferida porque houve a cirurgia, houve a pequena cirurgia. Então, nada muito invasivo, não. Tudo feito através do reto. E depois a enfermeira, sem que você perceba, te coloca uma sonda no canal uretral, e essa sonda vem com uma bolsinha coletora que você fica com ela por 7 dias. E depois a mesma enfermeira ou outra enfermeira, da clínica, eles te eles retiram. Para quê? Para que você não passe a forçar aquela parte onde foi obstruída pela cirurgia, e não passe a forçar aquela parte. Então, o que eu quero dizer a vocês, e esse vídeo é um pouco pedagógico, uma linguagem bastante fácil, e estou falando aquelas pessoas de bastante pouco conhecimento, e até as também de conhecimento mais elevado, que tem um certo temor em ficar nu na frente de um médico ou de uma médica. Eu nunca tive esse problema, entendeu? Eu sempre fiz no passado exames de toque, diante de médica novinha, médica de uma idade mais avançada, médicos também, novos, mais velhos e tudo. Nunca tive esse problema. E felizmente, por eu ter essa cautela de me preocupar com o meu próprio corpo, eu pude observar a tempo. Eu tive um conhecido, na verdade um conhecido peruano, que faleceu de justamente câncer de próstata. O câncer de próstata, ele é muito pouco invasivo. Isso dito pelo médico. Eu estou dizendo aqui palavras que foram medidas por médicos, entendeu? Eu estou falando com a linguagem de leigo, mas palavras que me foram ditas por médico. Então, o câncer não é aquele câncer que você tem no pâncreas, no pulmão, não. Ele é muito pouco invasivo, mas ele vai também se proliferando. E se você não cuidar, ele toma conta da sua próstata inteira. Então, depois dessa cirurgia, o que ocorreu? Eu não perdi a minha virilidade. Se na minha idade, com 71 anos, eu tenho 40% ou 50% ou 35% de virilidade, após a cirurgia, a criocirurgia, eu vou continuar com a mesma virilidade. Vou continuar urinando normalmente. Então, é isso. Isso as pessoas, os homens deveriam pôr bastante atenção, porque é uma coisa que você vendo a tempo, você pode não perder a sua virilidade. Estou falando no caso masculino, que o homem que tem a próstata. Você não perde a sua virilidade, você não perde aquele seu estímulo como homem, entendeu? Então eu acredito que as pessoas que puderem assistir esses vídeos e repassar, eu agradeço bastante, porque é um vídeo de bastante utilidade pública. Eu não sei se ficou nada pendente, mas eu acho que eu falei quase tudo, ou a totalidade do tema. Então, muito obrigado a todos aqueles que assistiram, e até a próxima.